Eu quero dar um tema ao estudo de hoje. E o tema do estudo é marcas de uma verdadeira conversão. Vou repetir. Marcas de uma verdadeira conversão. Capítulo 2 de Marcos, versículo 13, diz assim: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus tendo ouvido isso, porque Jesus ouve tudo que a gente fala, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós precisamos muito da tua sabedoria, da tua instrução, da tua orientação. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, faça-nos compreender com clareza a tua palavra, a tua revelação, e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Obrigado, Bruno. Capítulo 2 de Marcos. Vamos estudar a partir do versículo 13. O texto diz que Jesus tornou a sair para o mar. Jesus está na região da Galileia, como a gente está estudando. E as multidões estão em busca de Jesus, porque os feitos dele têm atraído muitas pessoas, porque ele dá vista cego, faz surdo ouvir, leprosos são limpos, demônios são expulsos, pessoas são libertas. Imagine você, depois de 400 anos de silêncio profético de Deus na terra, o povo de Deus vendo todos esses sinais. As pessoas estão se aglomerando em busca de Jesus. E vez ou outra, Jesus em constante movimento, ele vai se retirando do meio daquele grupo e vai se afastando. E para onde ele vai, Lohan, multidões vão seguindo ele. Agora ele sai em direção ao mar, ele está indo em direção ao litoral, naquela região de praia. E diz o texto que ele torna a sair para o mar. Ele está saindo de um aglomerado de pessoas, e agora está indo em direção ao mar. E diz o texto que toda a multidão ia ter com ele. Então as pessoas, milhares delas certamente, iam em busca de Jesus. Procuravam onde ele estivesse, e saía aquela multidão de pessoas em busca de Jesus. E o texto diz que ele os ensinava, porque esta era a missão dele, ensinar. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber que a preocupação maior de Jesus não era fazer milagres, não era dar vista cego, ou fazer um surdo ouvir, ou dar vida a quem está morto. Não. O objetivo de Jesus maior sempre foi o ensino, porque certamente o ensino é libertador.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém pode receber a cura de sua doença física e permanecer no pecado. Alguém pode ser curado até mesmo de uma cegueira e permanecer no pecado. Alguém pode ser curado de uma surdez e permanecer no pecado. Alguém pode ser curado de uma paralisia e permanecer no pecado. Mas alguém que conhece a verdade é liberto do pecado. Então a prioridade sempre foi o ensino. Levar o conhecimento da palavra de Deus aos seus ouvintes. Era esse o objetivo de Jesus. Jesus ele compreende que o avivamento de Deus só virá a partir do conhecimento da sua palavra. E então ele aproveita todas as oportunidades. Enquanto o povo está querendo milagres, está querendo que cegos vejam, surdos ouçam, paralíticos andem, Jesus quer ensinar a sua palavra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. A prioridade dele é o ensino da palavra. Por isso venha para o culto de ensino, porque é desejo de Deus que você venha para o culto de ensino. Esse é o objetivo. Os ensinava. Ele não está preocupado com a multidão não tira o foco dele. A multidão não tira a prioridade dele. A prioridade qual é? É o ensino da palavra. Então sentem e vamos ouvir o que Deus tem para nós. Vamos aprender a palavra. Louvor é bom, a gente adora, canta louvores, a gente chora cantando louvores. É bonito demais ver encenações dentro da igreja, através de um teatro, seja o que for. Tudo isso é muito interessante, mas nada é comparado ao ensino da palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O ensino da palavra de Deus. Ele os ensina. Então vejam que nada tira o foco de Jesus. Nem as multidões sufocando por um milagre vão tirar o foco dele. A todo momento ele está tentando acalmar a multidão e pregando e ensinando a palavra de Deus. E ele os ensinava. Marcos vai deixar bem claro que o foco era o ensino, que o objetivo era o ensino, e que mesmo que as multidões o apertavam esperando o milagre, ele está ensinando a palavra de Deus àquele povo. Ele os ensinava. Então a missão era o ensino, a missão era ensinar a palavra, a missão era transmitir a palavra de maneira que o povo entendesse a palavra. E é este o ensino. Se pegarmos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que a prioridade sempre foi o ensino através de Esdras. Os grandes avivamentos que vieram através do ensino da palavra, da orientação da palavra. Coisa boa é ter um crente firmado na palavra, um crente que conhece a palavra de Deus. No versículo de número 14, acompanha comigo, diz assim o texto: e passando, porque Jesus está em movimento, ele não deixa a multidão lhe paralisar. Ele está passando, ele está ensinando e em movimento. Assim como o Espírito de Deus lá em Gênesis, em movimento, preparando a terra para a criação. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou se movia sobre a face das águas. Jesus está em constante movimento. E ao passar naquela região de Cafarnaum, o texto diz que ele viu alguém. Esse viu aí, irmãos, não é um simples fato de olhar e ver como eu estou vendo vocês. Não. Há um propósito. Jesus não passou por aquele caminho por passar. Havia um projeto definido por Deus naquele dia, naquele momento, para que Jesus passasse por ali. Porque havia alguém ali que precisava receber um chamado do Senhor. Diz o texto que ele passando, viu Levi. Viu quem? Levi. Deixa eu apresentar para vocês Levi. Levi é também conhecido na Bíblia como Levi Mateus. O mesmo Mateus que você tem na Bíblia, não tem um livro de Mateus, é esse mesmo. É sobre ele que eu quero falar. Levi. Levi significa que ele era judeu, o nome dele é Levi, então esse nome é judaico. Levi é um judeu. O nome dele vai ser Mateus mais na frente, que tudo indica que o próprio Senhor troca o nome dele, mas a gente não tem muita informação sobre isso. Ele é chamado de Levi. Quem é Levi? O texto diz que ele é filho de Alfeu. E ele está sentado aonde, pastor? Na alfândega.
Deixa eu explicar isso aqui, porque alguém pode dizer, pastor, mas para que botaram isso na Bíblia? Porque isso aqui é muito profundo. Ele está sentado na alfândega. A alfândega era um local onde era feita a cobrança de impostos. Todo produto comercializado ali naquela região era cobrado na alfândega. Todos os peixes que eram pescados ali em Cafarnaum, que eram comercializados, antes de comercializar, precisavam pagar impostos pelos peixes que eram retirados do mar. Os pescadores pescavam os peixes, levavam para a alfândega para ser pesado e pagar uma tarifa, uma taxa pelos peixes que foram pescados, para depois vender os peixes. Tudo que fosse vendido comercialmente naquelas regiões tinha que passar pela alfândega. E ao passar pela alfândega, tinha os cobradores de impostos que trabalhavam ali, que cobravam impostos, e esses impostos eram direcionados para Roma. Então eles eram funcionários públicos de Roma. Só que esses publicanos, eles eram odiados, detestados pelo povo de Israel. Por quê? Eram considerados traidores da pátria, porque trabalhavam para Roma, extorquindo dinheiro do seu próprio povo e entregando dinheiro para o povo de Roma. Eles eram odiados, mal vistos, desprezados. Pense você num publicano. Eles eram tão odiados que eles eram proibidos de entrar na sinagoga, mesmo sendo judeus. Nenhum publicano tinha acesso à sinagoga, não poderia entrar, porque era considerado imundo, impuro. Os publicanos eram vistos pelos judeus como leprosos. Havia até uma seita judaica chamada de Zelotes, e um dos discípulos que vai ser chamado por Jesus é Zelote. Os Zelotes, eles eram tipo mercenários, que andavam com facas escondidas, e aonde encontrassem um publicano, eles matavam. Era a seita judaica dos Zelotes, que tinham por objetivo exterminar Roma do meio de Israel. Começando por quem? Pelos cobradores de impostos. Eles odiavam os cobradores de impostos. Por que essa raiva contra os cobradores de impostos? Preste bem atenção, para você entender onde nós vamos chegar. Porque os cobradores de impostos, em sua maior parte, eles extorquiam o povo em cobranças superiores. Eles tiravam do povo dinheiro a mais. Um exemplo: se o teu imposto custasse R$1.000, eles te cobrariam 2.000. 1.000 ficava para eles e 1.000 dava para Roma. E Roma não se preocupava com isso, não havia nenhum tipo de fiscalização. E conta-se os historiadores que era muito comum os publicanos extorquir dinheiro do povo de Deus. Enriqueciam, eram os homens mais ricos daquela questão de propina, já é antiga. Esses homens eram extremamente mal vistos. Eu cheguei a fazer uma anotação aqui de um publicano e olhar para esse publicano e ver como eles eram odiados. Eles eram homens de má reputação. Eles eram, na sua maioria, desonestos, eram considerados corruptos, impuros, eram proibidos de entrar na sinagoga, eram considerados traidores do seu povo, eram considerados exploradores do seu povo e eram considerados inimigos de Israel. Eram tudo de ruim. Esses cobradores de impostos era tudo de ruim. Mas o texto diz que Jesus passou e viu Levi. Me ajuda aí, Bruno, aponta a mão para alguém e diga assim: irmão, quando Jesus vê, está visto. Não vale nada, não presta, mas Jesus viu. Espera aí, tem alguém entendendo? Não vale nada, não presta, mas Jesus olhou e viu. Eu não sei o que Jesus viu, mas Jesus viu algo bom naquele homem tão ruim. Oh, meu Deus. Ninguém quer um publicano perto. Ninguém quer um publicano por perto. Qualquer judeu que tenha bom senso quer os publicanos bem distantes. Publicano é uma praga. Publicano tem que morrer. Publicano é uma lepra. Aí Jesus vem e diz, olha para o publicano e diz: segue-me.
Porque Jesus não vê como a gente vê. Nós éramos também a escória dessa sociedade. Mas Jesus olhou para nós e disse: segue-me. Mas eu não valo nada. Mas eu vi algo de bom em você. Me segue. Ele olhou para aquele homem. E eu acho lindo que Jesus não vê como o homem vê. Aquele homem que para a sociedade não valia nada. Aquele homem que para a sociedade era escória. Jesus tem uma palavra para ele, não um sermão, apenas uma palavra. Jesus não pregou para ele um sermão. Jesus apenas disse uma palavra: segue-me. Espera aí. A mesma palavra ele disse para os apóstolos, os discípulos que vieram antes, os pescadores. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse homem é funcionário público. Lohan, ele ganha um alto salário de Roma. Fora o que ele tira por fora. Cara, é bem sucedido. Ora, para um pescador deixar o seu barquinho de pesca e seguir Jesus é uma coisa. Mas para um homem bem sucedido, com emprego público garantido, dinheiro que não falta, ter que renunciar tudo isso. Porque um publicano, uma vez que renuncia ao cargo de publicano, nunca mais pode tornar-se publicano. E quando Jesus disse segue-me, ele precisava tomar uma decisão. Tem hora que Jesus joga para cima de nós uma situação, irmão. Esse chamado balançou esse homem. Porque certamente esse homem já conhecia Jesus. Certamente ele, morando em Cafarnaum, já tinha ouvido e certamente visto muita coisa que Jesus fez. Esse homem está balançado com tudo que ele está ouvindo, mas ele é judeu. E certamente Jesus viu no interior deste homem alguma coisa boa, um conflito interior. E Jesus decidiu passar ali naquele dia, olhou para ele e disse: segue-me. Segue-me fala de escolha. Segue-me fala de uma escolha divina, porque Jesus está dizendo: eu te escolhi. Mesmo tu não valendo nada, mesmo o povo não gostando de tu. Eita. Mesmo você sendo desprezado pelo povo, odiado pelo povo, mal visto, mesmo que a tua reputação não é nada boa, mas eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um projeto na tua vida. Segue-me, tem muita coisa profunda no segue-me. Segue-me significa de escolha divina. Segue-me significa um convite divino. Segue-me também implica em responsabilidade, de decisão por parte dele. Ele precisava tomar uma decisão: eu sigo ou não? Segue-me. Mas irmão, quem está falando segue-me não é o pastor Luciano. Quem está falando segue-me é aquele que é a palavra da vida. E quando ele fala com a gente, a estrutura balança. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Quem está falando é Jesus. Eu fiquei hoje meditando nessa palavra, só no segue-me. Eu não consegui, eu fiquei preso no segue-me. E eu fiquei pensando como é poderosa a palavra de Jesus. Porque quando Jesus diz, ele não prega um sermão para aquele homem, ele não prepara uma homília para aquele. Não, é apenas uma palavra, segue-me. E aquilo ali foi o suficiente para mexer com a estrutura de um homem que parecia estar bem assentado. Eu queria que você dissesse com todo carinho para alguém que está falando: basta uma palavra para mexer com a tua estrutura. Uma palavra só. Ah, mas como eu fiquei pensando nisso. E Jesus não é de falar muito não. Ao paralítico de Cafarnaum, alguns dias atrás, o que ele disse? Apenas uma: levanta-te. A Zaqueu, ele disse: desce.
A Lázaro, ele disse: vem para fora. Aquela viúva que se lamentava pela perda do filho, ele disse: não chores. Ao leproso ele diz: eu quero ser limpo. Aos cansados ele diz: vinde a mim. A mulher encurvada ele diz: estás livre. E a Pedro ele diz: tu me amas. Oh, aleluia. Eu quero dizer que basta apenas uma palavra de Jesus para mudar com a tua estrutura, para balançar a tua estrutura. Segue-me. 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 É só uma palavra, não precisa nem de sermão. Às vezes eu estou dormindo, e não precisa de um sermão para me levantar para orar. Eu só ouço a voz do meu mestre: Luciano. Eu já sei que é ele me chamando para orar. Ele não precisa dar um sermão, me explicar o porquê da oração, porque ele só diz assim: Luciano, eu já entendo. Coloca de pé, vai para a sala, dobra teu joelho, porque eu quero fazer algo na tua vida. Isso é muito. Segue-me. Segue-me. Há uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Segue-me. Segue-me. Aquele homem bem-sucedido, funcionário público, com um futuro promissor. Mas, irmão, quando a gente ouve o chamado de Deus, quando a gente ouve Jesus chamando a gente, aquele chamado que vai lá na alma, lá onde o homem não entra, só Deus entra. Não tem nada que consiga prender. Diz o texto que, levantando-se, porque ele precisava tomar uma decisão, e a decisão foi levantar. Levantar significa romper, sair daquela posição. Aí lembrei-me do filho pródigo, que naquele momento duro da sua vida ali, junto aos porcos, disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh, aleluia. Irmão, esse levantando-se ali, eu não posso acreditar que esse homem se levantou por conta própria. Eu vejo um ajudar de Deus, porque o mesmo que faz o chamado nos capacita. Filho do homem disse a Ezequiel: põe-te de pé e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Quando Jesus disse: segue-me, e levantando-se, eu vejo a ação do Senhor dizendo: eu vou te ajudar, eu vou segurar na tua mão e vou te levantar. É uma ação de Deus na vida dele. E levantando-se, a marca de uma conversão. Primeiro houve um chamado, ouve a palavra. Ao ouvir a palavra, há uma reação de se levantar e sair de onde estou e seguir aquele que me chamou. Meu Deus do céu, tem alguém entendendo que eu estou pregando? Diga glória a Deus. E levantando-se, o seguiu. Jesus continua andando, e ele se levanta e vai seguindo. Olha o versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, olha a marca de uma conversão. Bruno, esse homem se levanta e ele faz questão de que Jesus entre na sua casa. E lá na casa, ele começa a convidar publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Porque ele não quer Jesus só para ele. Não. Eu quero que os meus amigos conheçam ele. Sabe quem me chamou? Jesus. Eu quero que tu conheças Jesus.
E ele marca um banquete na sua casa. Irmão, eu vou até ler o texto de Lucas, porque Lucas é mais preciso. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5, versículo 29. Olha o que está escrito aí. Lucas 5, 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E fez para quem? Para Jesus. Marca de uma conversão. A gente quer fazer o melhor para o Senhor. Fez Levi, irmã Tainã, um grande banquete. Olha, irmão, grande banquete. Mesa farta. Preparou na sua casa uma mesa farta. E convidou irmã Laís, uma multidão de gente que não valia nada. Publicanos e pecadores, mal vistos pela sociedade. Não valia nada aquela turma, desprezado pela religião dos judeus. Ele faz um banquete na sua casa. E começa a irmã Lorena a convidar. Vai lá em casa. Vai lá em casa, porque Jesus vai lá em casa. Eu quero que você conheça Jesus. Eu quero que você conheça aquele que me chamou. Rapaz, o que aconteceu, Levi? Você deixou a coletoria? Eu deixei, agora eu vou seguir Jesus. Você é louco, rapaz, o que vai ser do seu futuro? Não, eu não sei o que vai ser, eu sei que eu quero segui-lo. Eu ouvi o chamado, eu não consegui resistir. Aquele que me chamou, ele me capacitou e me levantou, e agora eu quero segui-lo. Mas eu quero que vocês conheçam ele também, eu não quero ele só para mim. Eu quero que vocês ouçam ele, eu quero que vocês vejam ele, eu quero que vocês experimentem ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz Marcos, no capítulo de número 2, e nós estamos no versículo de número 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Irmão, quem se converte não é discípulo secreto. Não deixa ninguém saber que eu sou crente aqui, não. Não posso nem falar aqui na faculdade que eu sou crente. Não, quem é de Jesus não tem vergonha de dizer que é crente. Quem se converteu não tem vergonha. Não, vou mostrar para todo mundo que eu me converti. Aquela turminha do futebol, eles vão saber que eu me converti a Jesus. E eu quero que eles também conheçam Jesus. Não tem negócio de discípulo secreto, não. Não. Meu vizinho vai saber que eu sou de Jesus. Meus amigos vão saber que eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Não tem esse negócio, não. E aí, tá tudo bem? Não, tudo bem, Você está sumido aqui do centro? Não é porque eu estou resolvendo os negócios. Não. Diga que você agora é de Jesus. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Diga que você é de Jesus. Diga que você se encontrou com Jesus. Diga que Jesus te libertou. Diga que a palavra dele te alcançou. Diga que você quer que eles também conheçam Jesus. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Diga, fale para ele, convide para vir para a igreja. Diga, vai lá na igreja, porque Jesus vai te alcançar também. Jesus vai te libertar também. Tem uma palavra para a tua vida também. Ele foi arrastando quem ele encontrava pelo caminho para ir para sua casa. Tem banquete lá em casa, tem comida lá em casa. Em outras palavras, alguém podia dizer, falar para ele: Levi, vai ter forró lá hoje, como de costume? Vai ter pagode lá na sua casa? Não, agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus. Não vai ter mais não, vai ter oração, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter glória, presença. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vai lá em casa que agora é presença dele. Não é mais aqueles encontros que tinha, não. E eles estão lá, reunidos. Jesus chega, está com os discípulos, no meio daquela turma de gente publicando, que judeu não chega nem perto. Mas Jesus, ele é diferente.
Jesus entra naquela casa cheia de pecadores. Jesus entra naquela casa cheia de pessoas mal vistas. Jesus entra. Sabe por que Jesus entra? Porque o pecado daquelas pessoas não contaminava Jesus. Eu li uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse uma coisa aqui: pode ser perigoso para cristãos comuns se relacionarem com publicanos e pecadores, mas para Jesus não. Tem gente que não pode abrir sua casa e chamar um monte de pecador para sua casa não, porque senão vai se influenciar. Para tu abrir a tua porta, ou para tu ir para um ambiente aonde você vai lá para levar Jesus, tu tem que estar estruturado. Tu tem que estar bem com Deus. Tu tem que ser de oração. Não, pastor, porque eu vou ganhar todo mundo para Jesus. Todo mundo eu vou ganhar para Jesus. Tu tem estrutura para ir para aquele ambiente? Vai ter um churrasco, pastor, dos meus amigos, não são crentes não, mas eu vou lá porque eu sou luz. Mas tu tem estrutura para estar lá? Para fazer a diferença lá? Para ser luz, para ser sal, para quando alguém te ofertar uma bebidinha, você dizer, não, nada disso, eu sou de Jesus. Tu tem essa estrutura, se tu tem, vai, se tu não tem, tu não vai. É melhor dizer não, porque as más companhias corrompem bons costumes. Então se você sabe que de repente vai balançar a tua estrutura, não vá, fique em oração, não vá. Agora Jesus ia, mas Jesus era homem de oração. Jesus era homem da palavra. Jesus se fortalecia. Por isso o pecado dos outros não influenciava ele, muito pelo contrário, ele contagiava. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Quem quer ganhar alguém, quer influenciar, se fortaleça primeiro, se revista primeiro. Jesus está falando com alguém aqui. Eu quero te usar como instrumento, mas primeiro é você que precisa ser liberto, transformado, renovado, cheio da presença de Deus. Se não tem estrutura, não faça. Eu não tenho vergonha de dizer que nos meus primórdios da fé, eu abri mão de muitos momentos de confraternização em minha empresa que eu trabalhava, porque eu sabia que ia ser orgia, bebida, palavrões, coisas impróprias. E eu, quando, na minha início de fé, vai ter confraternização no hotel tal. Hotel de luxo. Pode tirar meu nome, não vou não. Pode tirar. Já está. Aí ele já dizia, eu já conheço varão não vai não vou não. Não é ambiente para mim não. Não é ambiente para mim não. Eu já sabia como é que acabava aquelas festas. Ambiente para mim não. Deixa eu ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Tem culto. Mas é domingo, tem culto. Eu estou lá na igreja dando glória a Deus. E hoje eu estou aqui no altar como pastor. Nem imaginava ser, mas Jesus me escolheu. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado, tem ambiente que não é para nós não. Não, pastor, eu vou lá porque sou luz. Que luz nada, nem lamparina tu é. Fica lá no meio daquele fogo cruzado, daquela bagunça, daquele monte de gente falando besteira, bebendo, se embriagando, e tu fica ali no meio. Jesus quando ia para pregar, ia para ganhar alma, para converter vida, transformar pessoas. E a gente às vezes usa esse artifício para estar no meio dos porcos. Nós não somos porcos, nós somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Ah, mas Jesus é diferente, Jesus entrava, Jesus ia. E lá ele pregava. E ele está lá e o versículo 16 diz assim. Olha o 16. E os escribas e fariseus que estão ali, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos. Interessante que eles não disseram para Jesus, porque eles já tinham levado uma lambada lá em Cafarnaum, na casa do paralítico. Lembra na casa de Pedro, que desceram o paralítico, Jesus disse o quê? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Até te digo, levanta, toma teu leito e anda. Eles pararam de perguntar as coisas para Jesus, porque eles não conseguiam acertar com Jesus.
E aí quem que os publicanos e pecadores vão, quem que os fariseus e escribas vão tentar influenciar? Os discípulos. Porque eles se aproximam dos discípulos e dizem assim: por que come e bebe ele com os publicanos? Por que não perguntaram para Jesus? Pergunta para alguém, por que eles não perguntaram para Jesus? Por que eles perguntaram para os discípulos e não para Jesus? O problema não era com Jesus. O problema não era Jesus. Vai lá, pergunta para ele. Mas eles não perguntaram para Jesus, eles perguntaram para os discípulos. Por que eles perguntam para os discípulos? Porque eles querem tirar o foco dos discípulos. Vocês estão seguindo um falso Messias, vocês estão seguindo um falso crente, vocês estão seguindo um homem amaldiçoado, um homem impuro. Eles estavam tentando, irmão, o que não falta é situação e gente para tentar tirar nós da presença de Deus. Para confundir a mente. O que você está fazendo na igreja? Para que você está indo para a igreja? A igreja não leva ninguém para lugar nenhum, não, meu filho. A igreja é para tirar dinheiro para o pastor. Não é assim? O que não falta são pessoas para tentar nos interrogar acerca de nossa fé, acerca do nosso Jesus. Tu já viu Jesus? Por que tu segue Jesus? Tu nunca viu Jesus? Eu nunca vi, mas um dia eu vou ver. Ele mora dentro de mim, eu posso até não vê-lo, mas eu sinto a sua graça, sinto a sua presença. Como é que você segue um Deus que você não vê? Mas eu vejo através da minha vida, Ele mudou a minha vida. Ninguém podia mudar, Ele transformou. Eu sou um testemunho vivo do poder de Deus, e você é um testemunho vivo do poder de Deus. Ninguém poderia mudar a nossa vida a não ser o Senhor. Mas eles estão interrogando os discípulos, porque eles querem fazer com que os discípulos deixem de seguir Jesus. Eles querem que os discípulos parem de seguir Jesus. Eles querem questionar os discípulos exatamente para que os discípulos parem de seguir Jesus. Cuidado que lá na escola, na faculdade, no seu trabalho, onde quer que seja, vai ter alguém de repente tentando inquirir acerca da tua fé, tentando tirar você do foco, do propósito que Deus tem na tua vida, do chamado que Deus fez para você. Vai ter alguém dizendo ser religioso, tentando tirar você do foco. Diga para alguém aí: cuidado, cuidado. Não é, Andésia? Por que come e bebe ele? Pergunta para ele. Vai perguntar para mim? É ele que está comendo? Eu estou aqui porque ele mandou vir. Se o problema é com Jesus, pergunte para Jesus. Mas não, eles queriam mexer na fé dos discípulos. Se vocês têm certeza de que esse homem que vocês estão seguindo é de Deus, ele come com pecadores, ele bebe com os pecadores, ele anda com pecadores, vocês têm certeza que vocês estão no caminho certo? Quantas vezes o diabo trabalha para tentar tirar a gente da posição? Assim como o Neemias, né? Lá trabalhando, levantando o muro, né, irmã Jaqueline? E aí veio Sambalate e Tobé. Desce. Um convite aparentemente interessante. E Neemias diz o quê? Eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o diabo usa palavras. Ele usa palavras para nos desmotivar, palavras para nos atingir, palavras para nos tirar da posição, palavras para tirar nós do foco. Mas Jesus está ouvindo. Versículo 17. E Jesus tendo ouvido isso. Olha, irmão, eu não acredito que eles tenham falado tão alto para Jesus ouvir, não. Eu acredito que foi a questão da onisciência mesmo. Então a gente tenha muito cuidado com o que a gente fala, porque Jesus ouve. O que a gente fala, Jesus ouve. A gente fala de alguém, Jesus ouve. A gente fala do irmão, Jesus ouve. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque Jesus ouve. E ao ouvir, ele disse para eles assim: ei, os sãos não necessitam de médico. Ele usa um termo irônico.
Os sãos, os curados, não necessitam de médico. Ou seja, para vocês eu não tenho importância porque vocês estão curados. Ou se acham curados. Porque na verdade Jesus está sendo irônico. Dizendo assim, ei, acho que vocês estão meio equivocados com quem está doente aqui. Porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim como um médico. Eu estou aqui como médico. E eu estou vendo esse grupo de pessoas como pessoas que estão enfermas, que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas, que precisam ser... Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem olhava e dizia, eles são pecadores, eles não prestam, eles não valem nada. A Jesus diz, não, eles precisam de médico, eles precisam ser curados, tratados. Há uma enfermidade no corpo dele e eu posso tirar. Jesus está se apresentando como médico. Médico. Jesus se compara a um médico, mas sim os que estão doentes. E é interessante que Jesus, comparando-se com um médico na Palestina, diz lá na história de Israel que os médicos da Palestina vinham até a casa nos momentos mais difíceis. Os médicos, eles eram que davam o diagnóstico. Os médicos da Palestina é que tinham os remédios e curas para aquelas doenças daquela época. Mas os médicos da Palestina cobravam pelo seu serviço. Jesus, como médico, ele mesmo paga a conta. Segura na mão de alguém, diga, ele te curou e pagou a conta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você estava doente, mas ele te curou, ele me curou, ele te sarou, ele me sarou. E eu não precisei pagar essa conta, porque ele mesmo pagou a conta. Isso nós chamamos de graça. Eu não vim chamar os justos. Eu não vim chamar pessoas perfeitas, que se consideram justas. Tem gente que se acha acima da média. Se acha acima da média. Os fariseus e os escribas eram desse grupo, que se consideravam muito espirituais e desprezavam as pessoas por causa da sua espiritualidade. Aí Jesus disse, eu não vim chamar justos. Não é com esses que eu tenho um projeto. Não. Eu vim chamar os pecadores, os doentes, os que estão enfermos pelo pecado. É com esses que eu tenho que trabalhar. É esses que eu quero sarar. Quero tirar esse tumor maligno deles. Oh, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Eu não vim chamar justo. Não. Se fosse para isso, ele não precisava vir. Ele veio porque nós precisávamos. Nós estávamos doentes, nós estávamos enfermos. Nós estávamos no pecado. Nós estávamos atrofiados na miséria do pecado. Mas ele olhou do céu e disse, eu vou curar esse moço. Eu vou curar essa jovem, eu vou curar esse jovem, eu vou tratar, eu vou tirar essa enfermidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vim chamar os pecadores. Jesus não vem em busca de pessoas perfeitas, ele vem em busca dos doentes. Alguém diz assim, não pastor, quando eu deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou parar de beber, ou parar de fumar, ou parar disso, daquilo, eu venho para Jesus. Não, Jesus quer que você venha doente mesmo, doente pelo pecado, venha com seu vício, venha bebendo, venha fumando, venha dependente químico, venha do jeito que for. Jesus tem a cura, a libertação, o remédio que você precisa. Alguém está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele quer que a gente venha a Ele com as nossas mazelas, com os nossos pecados, do nosso jeito, todo cheio de doenças na alma, mas vem para Jesus, porque Ele tem a cura, o remédio, Ele liberta, transforma e cura. Eu vim chamar os pecadores. Fica de pé para a gente orar. Hoje, nessa noite, Jesus está aqui. E se existe algum tipo de pecado ainda, Ele é poderoso para sarar, para curar. Pecados na alma, Ele é poderoso para purificar seu povo, santificar seu povo, lavar seu povo. Ele não veio buscar, marido, pessoas perfeitas, Ele veio buscar pessoas imperfeitas.
Pessoas que precisam da misericórdia dele. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. Você que veio. Seja qual for a mazela. Ah, pastor, eu preciso tanto que Deus trabalhe no meu temperamento, nos meus lábios. Tem tanta coisa na minha vida que precisa mudar. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te sarar. Ele não vai sarar quem não reconhece que é enfermo. Nós precisamos todo dia reconhecer as nossas misérias. Todo dia nos humilharmos diante de Deus e dizer: Senhor, como é que tu pode amar uma pessoa tão difícil como eu? Como é que tu pode, Senhor, ter pensamentos de paz com uma pessoa tão difícil como nós? Oh, irmão, se quebranta hoje. Se quebranta. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Não resista ao agir do Espírito Santo. Enquanto você não reconhecer, não se quebrantar, enquanto nós nos considerarmos justos demais, não haverá ação do Espírito Santo, não haverá o trabalhar de Deus. Enquanto nós nos considerarmos muito espirituais, não haverá. Mas quando nós nos quebrantarmos, reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos as nossas faltas, dizemos para o Senhor: Senhor, o quanto eu preciso do teu trabalhar na minha vida. Há tanta coisa que precisa ser mudada. Oh Deus, eu te amo tanto, mas eu preciso tanto do teu trabalhar no meu caráter, nos meus lábios, nos meus pensamentos. Oh Deus, como eu preciso ser um crente melhor, como eu preciso ser mais humilde. Oh Deus, como eu preciso ser mais... Oh Deus, me ajuda a perdoar, a suportar, me ajuda a amar, mesmo aqueles que não me amam. Oh Deus, o quanto eu preciso ser um crente melhor. Oh irmão, oh Deus, tu está aqui hoje. O médico chegou. O médico chegou. O médico está aqui para tirar esse tumor, para tirar esse mal da alma. De repente o mal é uma raiz de amargura, é um ódio, é uma raiva que permanece te martirizando. O médico chegou com bisturi aqui hoje e ele pode remover este mal da tua alma. Sentimentos ruins com alguém que de repente você tem há muito tempo e que isso não permita que você desenvolva o que Deus tem na tua vida. Eu estou recebendo a revelação de Deus aqui para falar que hoje Deus está aqui para retirar este mal, para remover este mal da tua vida. Deus está mandando eu falar para alguém aqui. Permita o médico te tocar. Permita Deus fazer essa cirurgia na tua alma. Permita remover todas as mazelas. Se quebrante diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se humilhe diante dEle. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, Tu estás aqui, Senhor. E uma das marcas de alguém que se converteu é o quebrantamento. Quebrantamento diante da tua pessoa, diante da tua palavra. Quebrantamento como Isaías se quebrantou naquele dia e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, perdoa-nos por todas as nossas mazelas, pelas nossas falhas. Senhor, Tu és o nosso médico que nos cura das nossas crises, que cura-nos do pecado, que sara a nossa alma, que remove, Senhor, tumores espirituais que às vezes vão se alojando dentro de nós. Senhor, Tu és o Deus que cura, que sara, que trata. Ó Senhor, que nessa noite, meu Deus, Teu Espírito venha curar, sarar, limpar, lavar, santificar, purificar a Tua igreja, o Teu povo, os Teus santos, os Teus convertidos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Eu abençoo o Teu povo, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Irmão Bruno, vem cá, Bruno, fazer esta oração. Agradece a Deus por essa noite tão maravilhosa, tão bendita. Já fomos instruídos pela palavra. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Eu não sei. Pode subir, Bruno, se prepare aqui. Pode ser, eu não sei, que tem alguém aqui hoje que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que talvez nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca entregou seu coração, reconhecendo Jesus como teu Senhor. Se houver alguém aqui nesta noite que está precisando tomar uma decisão por Jesus, no fundo da tua alma, que você sente Jesus te chamando, como chamou Levi, dizendo: segue-me. Se houver alguém aqui nesta noite, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse: eu, pastor, ora pela minha vida, porque hoje eu ouvi o Senhor me chamando. Se tiver alguém aqui nesta noite, nesta condição, que deseja tomar esta decisão, que ouviu a voz de Deus te chamando, dizendo: segue-me, segue-me, segue-me. Eu gostaria de orar pela sua vida. Há alguém aqui? Há alguém aqui? Se tiver alguém me ouvindo no Facebook, ou se alguém estará me ouvindo no YouTube, que Deus te abençoe, que a mão de Deus te alcance, que esta decisão seja confirmada no céu para a tua vida, e que o nome de Jesus seja glorificado. Irmão Bruno, faz a oração, agradece a Deus. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Jesus Cristo, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez, Pai querido, te louvando, te engrandecendo, cultuando a Ti, meu Deus. Oh Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai querido, Pai amado. Eu creio que cada um dos meus irmãos está saindo aqui hoje com a sua vitória, Pai, tocado pela Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, com a resposta que estava precisando, Pai querido, para algum problema, para alguma mazela de sua vida, Pai. Eu já recebi, Pai querido, a Tua vitória em minha vida nesta noite. Oh Deus amado, nos guarda sempre debaixo das Tuas mãos poderosas e nos concede outras oportunidades, Pai, de estar aqui recebendo do Teu bálsamo, Pai, recebendo, Pai, a Tua presença, recebendo o Teu amor, recebendo a Tua graça, Pai. Nos leva nessa noite em segurança para os nossos lares. Continue, Pai, abençoando o corpo de obreiro dessa igreja. Continua, Pai querido, derramando a Sua graça, a Sua sabedoria na vida do meu pastor, Pai querido. Que o Teu Espírito Santo, Pai querido, venha sempre falar através dos lábios dele o que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te peço isso em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam: amém. E a vitória nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Diga para essa pessoa: tenha uma noite muito abençoada em nome de Jesus.